qual é a mais importante característica de um presidente do Banco Central? Coragem. Ele falou, mas juro alto prejudica as empresas. Eu disse, certamente, não há dúvida. Agora, a inflação é pior. O Beck Boston, ao invés de eu ficar 2 anos, eu fiquei 29 anos e fui presidente mundial do banco. Contei toda a história para ele e falei, o que o senhor acha de eu voltar ao Brasil e entrar na vida pública? Ele falou, ótimo para o Brasil, péssimo para o senhor. Wesley Day, que trouxe uma crise de confiança para o país, né? Quando estourou o problema, no dia, eu inclusive fui para a mesa de operações do Tesouro Nacional. Boa sorte a todos. Depois de toda essa dedicação ao Brasil, né? Se a gente precisar de novo chamar, o senhor vem? Show me, mano. Henrique Stetter. Lucas Collazo. Que baita de episódio vai ser esse aqui, hein? A pessoa tá até brincando que a gente tava meio nervoso antes de começar, né? Porque a gente fica quieto, né? Porque é hiperfoco, na verdade. É o silêncio pelo respeito. Exato. Pelo peso deste episódio. Pelo peso do episódio. Um dos momentos mais importantes da história desse canal, né? Com certeza. Não é? Um dos maiores nomes de peso que a gente já recebeu. Com certeza. Eu tô muito ansioso pro que eu vou ouvir aqui hoje. E tem muito assunto pra gente tratar, Cola. Perfeito. Bom, explicando pra galera como é que vai ser mais ou menos o formato da nossa conversa antes de apresentar o tal convidado, né? Claro. A gente vai começar falando sobre, basicamente, um passado. Sim. É um passado muito importante. Nos últimos 25 anos, deve ser talvez uma das pessoas mais importantes do ponto de vista econômico para o nosso país. Sem dúvida. E a gente vai quebrar nesse momento do passado, desde o início da história dele até aqui, porque a gente sabe que tem muita gente da nossa audiência que também é jovem, que não conhece, né? Sabe mais no passado recente, mas tudo que aconteceu lá atrás, o tamanho da importância que teve para o Brasil, às vezes não tá tão por dentro, né? E às vezes não sabe a perspectiva pessoal dele, né? Sem dúvida. Então a gente quer capturar isso nesse programa. E falar também de presente, obviamente, e do futuro do país. É isso. E todas essas perguntinhas aí que o mercado fica na cabeça, a gente vai perguntar para ele hoje. Meu amigo. Sabe de que a gente está falando? Do meu xará? Do seu xará. Do meu xará. Henrique Meirelles, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. É uma honra receber você, ministro. É uma satisfação estar aqui, conversando com vocês, conversando com todos aqueles que estão nos vendo. E é sempre importante discutir o Brasil. Muito bom. Gazão, quer puxar daí a primeira? Claro, eu acho que seria legal a gente já entregar o presente pro ministro. Muito bem. Porque aí a gente não pausa a conversa depois. Bom, não é não? Vamos lá. Ministro, Tá aqui. presente do nosso parceiro Shop Together. Patrocinador Shop Together, que está com a gente aqui nessa nova temporada também do Stock Pickers, uma Sem parceria dúvida. de longa data. Longa data. É um melhores hub com marcas. mais de 450 marcas, uma curadoria, né, de marcas premium para você ter o melhor presente, não importe a situação, para presentear você mesmo, alguém. Lembrando que a entrega em São Paulo é extremamente rápida, dependendo do horário que você pedir, chega no mesmo dia. E o presente do ministro é a camisa da Too Essential, que é o quê? Algodão Pima. Algodão Pima. Aquele que abraça. O que abraça, o melhor impossível. Exatamente. É isso, Stock Pickers 15, para quem quiser utilizar o nosso cupom, 15% de desconto lá no site do Shop Together. Essa molezinha aí. H, Bora começar. vai pra primeira. Ministro, mais uma vez uma honra te receber. E como o Cola bem comentou no início, muitas pessoas da nossa audiência acabam não tendo conhecimento do seu início, né? Por mais interessante que seja. Você é uma pessoa nascida em Goiás, que veio para São Paulo, estudou na Poli e depois foi trabalhar nos Estados Unidos, né? Então eu queria entender um pouco melhor como que isso se deu, até porque naquele momento, naquela etapa, a gente não costumava ver histórias tão parecidas como essa. Atualmente tem bastante gente que faz já esses movimentos, né? Mas naquela época não era tão comum. Então, se puder contar um pouco desse seu início de trajetória, seria bem legal. Tá bom. Eu tive uma atividade de liderança, de ação política, ainda quando adolescente, né? Candidatei a presidente de uma entidade que representava os estudantes naquela época, em Goiás, e ganhamos a eleição, mas o grupo que estava no poder não quis entregar o poder, então houve toda uma série de debates, de combates, muita viagem, muita, digamos, ação de esclarecimento. Então foi um período muito rico, onde eu aprendi muito. Aí resolvi, num certo momento, depois que eu terminei o ensino médio, vim para São Paulo e fiz o vestibular em várias faculdades. Escolhi a Poli, né?
fiz o curso de engenharia, me formei em engenharia civil. E queria trabalhar como engenheiro nessa época ou não? Era o objetivo? Eu cheguei a trabalhar 2 anos como engenheiro. Eu, juntamente com um colega, nós fizemos uma empresa de fabricação de artefatos de concreto em Diadema. Posteriormente, apareceu a oportunidade de um grande negócio. Nós estávamos disputando uma concorrência para fornecer artefatos de concreto para uma grande vila residencial que estava sendo feito, na época construída em Itaquera, perto do estádio do Corinthians hoje. Tínhamos a maior empresa da época como concorrente, e era muito difícil competir, evidentemente, praticamente impossível. Mas nós conseguimos montar um sistema onde descobrimos que tinha uma pedreira perto do local da construção, e estando em engenharia civil, nós conseguimos usar uma tecnologia de substituir, para a fabricação do bloco de concreto, por exemplo, ou de artefatos, outros, substituir a areia pelo pó de pedra. Então, nós tirávamos da pedreira a areia e o pó de pedra, isso ia numa esteira rolante até o local da obra. A construtora tinha lá um depósito de cimento, que também vinha por esteira rolante, e nós, então, tínhamos a fábrica ali. Com isso, nós conseguimos baixar enormemente o custo, porque artefato de concreto fica mais caro é o transporte, né? Pelo menos era na época. E nós ganhamos a concorrência. Muito bom. E montamos também um esquema onde os fornecedores nos davam 60 dias para pagar e nós dávamos 30 dias para a empresa compradora, que ela é uma construtora. Estava muito bem. Até que um professor da Poli, quando eu contei a história para ele, ele falou, olha, você tem que olhar o crédito do seu comprador, dessa empresa construtora. Porque se ele não te pagar, o seu esquema, toda a sua estrutura não vai funcionar, você corre o risco de entrar em insolvência. Eu digo, realmente. E foi a primeira vez, então, que eu comecei a me interessar por assuntos de crédito. Eu analisei, juntamente com o meu colega, tudo aquilo, os balanços, e aí fui ver como é que fazia para analisar o crédito, etc. Aprendi bastante, mas concluí que o crédito, de fato, era perigoso. Isso, a companhia estava muito endividada, resumindo. E não deu outra, nós não fizemos o negócio, mas 6 meses depois, a companhia, ou mais um pouco, mais menos de 1 ano, a companhia quebrou. Então, a partir daí, eu passei a me interessar por esse assunto de crédito pela economia, etc. Quando eu terminei a Poli, eu fiz um concurso para economia e fui fazer um mestrado de economia no Rio de Janeiro, lá na coordenação dos programas de pós-graduação em economia da Universidade Federal do Rio. Estava terminando o mestrado em economia, eu estava passando numa classe, assim, em frente a uma classe, andando pelo corredor, quando eu olhei, vi um cidadão de suspensório, sujeito alto, forte, parecia estrangeiro, de fato era americano, e ele estava em pé no meio, rodeado por uma classe de estudantes, todo mundo batendo papo. Nesse momento, vinha o diretor do programa, passando pelo corredor. Eu olhei para ele e falei, chamava-se Moisés, falei, Moisés, que história é essa? Durante o período de aula, o professor e os alunos estão aqui batendo papo, como é que funciona isso? Ele falou, não, é que ele é egresso de Harvard, da Harvard Business School, e está aplicando aqui o conceito de discussão de caso, substituindo a aula, e é, de fato, o sistema de Harvard. Depois eu estive lá e vi isso. Falei, eu posso entrar e assistir? Ele falou, perfeitamente. Eu entrei, sentei lá. Falei, bem. E gostei. E terminado, então, o meu mestrado em economia, eu entrei
no programa de mestrado em administração, aproveitando os meus créditos de economia. Fiz, então, todo o programa de administração, inclusive recebendo lá todos os digamos aqui, os inputs daquela abordagem, inclusive, etc. E foi um programa novo que tinha sido criado pelo governo, que chamava-se Plano Nacional de Treinamento de Executivos. Uhum. Muito bem. Quando eu estava chegando no final, esse professor, que era americano, e que dava aula lá, mas era também diretor do Bank Boston, que na época ainda se chamava The First National Bank of Boston. E ele me fez uma proposta para ir trabalhar no banco, no Rio de Janeiro. Tá bom. Achei proposta interessante. Mas recebi depois uma proposta de uma grande empresa de varejo, recebi uma proposta do próprio BNDES, era da BNDESPAR, e uma proposta também para ser professor lá da universidade, na área de mestrado de administração. Eu olhei, a proposta do Bank Boston, ela era a que pagava menos e que tinha um problema, porque não existiam brasileiros naquela época que fossem presidentes de subsidiárias de bancos estrangeiros ou bancos estrangeiros no Brasil, sem falar lá fora, tá certo? Então era uma limitação muito grande, o salário era mais baixo. Então, mas eu me interessei pela oportunidade de aprender. Sim. Aí eu pensei e comentei, inclusive, com outros colegas, eu disse o seguinte: olha, eu vou entrar no banco para aprender, vou ficar 2 anos, não vai ter muita oportunidade para subir muito lá, porque as limitações que existiam na época nesse tipo de banco, então vou fazer o seguinte: eu fico lá 2 anos e saio para ter aí o emprego com salário melhor, etc. Tudo bem. A realidade foi que, ao invés de eu ficar 2 anos e sair, eu fiquei 29 anos e fui presidente mundial do banco. Impressionante. Então, tudo aquilo, essas barreiras todas foram sendo quebradas, etc. Foi até que ano que o senhor ficou lá? Bom, eu fui para Boston em 96 e fiquei lá até 2002. 2002. E foi um período gratificante, etc. Nós tínhamos operações em 32 países, um negócio muito interessante. Mas eu tinha uma coisa que me incomodava olhando os demais países, alguns problemas que o Brasil tinha sistematicamente. Eu tinha um colega, que era um economista, e ele é americano, tinha morado no Brasil, e ele tinha muito interesse no Brasil, e normalmente sábado nós andávamos ali pelo chamado Public Garden, quer dizer, o jardim público lá de Boston, conversando sobre economia, etc., e conversando sobre a economia do Brasil. E eu me chateado, porque tanto de tempos em tempos o Brasil tem algum problema. Ele tinha tido a hiperinflação na década de 80, acabou em 94. Naquela época, então, nós tínhamos 2 anos de estabilidade do Plano Real só. Depois que foi aumentando. Mas sempre com um problema. Que acontecia muito com países emergentes. Teve a crise da Coreia em 97, teve a crise da Rússia em 98, e tudo isso balançava aqui. E estava claro que o Brasil ia convergir para ter algum problema, porque para ancorar a inflação, como o governo não estava conseguindo controlar os gastos públicos, então para controlar ali a inflação, o que eles estavam fazendo, na realidade, era manter a paridade do real com o dólar. Mas isso foi cada vez se tornando menos sustentável. Até que, em 99, de fato, o Banco Central não conseguiu mais segurar o valor da moeda, instituiu o câmbio flutuante, o regime de metas de inflação, etc. Então, eu, olhando tudo aquilo, eu concluí que eu gostaria de ajudar o país. Eu vim. Não é? Fui conversar com várias pessoas, conversei
com o próprio Lula, na época, que era candidato a presidente. Tinha até um episódio interessante, porque no meio da conversa eu comentei com ele de que eu iria... eu já conhecia o Lula de outros eventos, coisas que eu tinha organizado aqui no Brasil, antes de ir para os Estados Unidos, mas depois de tudo eu disse a ele que estava pretendendo voltar ao Brasil e entrar na vida pública. E perguntei a ele, né, que partido o senhor acha que eu devo entrar? Ele disse, PSDB. Aí um outro, um colega dele lá, que me conhecia muito também, falou, mas presidente, você está aconselhando o Henrique a entrar no partido adversário? Porque na época o candidato adversário a ele era o Zé Serra. Uhum. Ele falou, mas tem que entrar num partido que está de acordo com as convicções dele, ideológicas, etc., políticas, econômicas. Entrei no PSDB. Conversei com muita gente, conversei com o então presidente, Fernando Henrique Cardoso, me deu conselhos interessantes. E também tive outras conversas interessantes, por exemplo, com o Otávio Frias, que era o presidente, né, e controlador do Grupo Folha, da Folha de São Paulo. Naquela época, ele era o Otávio Frias pai, né, o mais velho. Então, eu contei toda a história para ele e falei, o que o senhor acha de eu voltar ao Brasil e entrar na vida pública? Ele falou, ótimo para o Brasil, péssimo para o senhor. Sensacional. Tudo bem. Eu fui e depois de muita coisa, pensei em entrar num outro partido, etc., mas acabei entrando no PSDB e recebi diversas sugestões, mas a sugestão que me pareceu mais procedente é que, apesar de eu estar fora de Goiás há tanto tempo, naquela época, né, há 30 anos, muito mais de 30, né, o que me pareceu de uma sugestão interessante, um desses personagens me disse, olha, eu acho que você deveria entrar pela via parlamentar e candidatar-se por Goiás. Tá? Você nasceu lá, etc. e tal. É uma ideia interessante. Eu resolvi fazer isso. De fato, fui para Goiás, me candidatei a deputado federal, fui mais votado da história do Estado, tive voto do Estado inteiro, e foi muito útil para mim, porque eu pude entender muito, muito bem a política e principalmente o que o deputado, o senador precisa fazer para ganhar a eleição, como é que são os diversos interesses políticos, aquela história toda e eleitorais. Muito bem. Antes da eleição, eu recebi um telefonema de alguém que eu conhecia bem, o cara do PT. E me disse, olha, Henrique, nós estamos pensando em você para ser presidente do Banco Central. Mas você não pode. Nós não podemos convidar alguém que recém-eleito deputado federal pelo PSDB. Então, acho que você deve renunciar à candidatura e, então, a partir daí, ficar esperando, nós devemos ganhar a eleição e você terá, então, boa possibilidade, grande possibilidade de ser convidado. Eu falei para ele, olha, eu tenho alguns princípios básicos da vida. Um deles é não tomar decisões baseadas em hipóteses. Então, nós vamos fazer diferente. Vocês disputam a sua eleição para presidente da República. Eu vou disputar a eleição aqui para deputado e depois, se for o caso, a gente conversa ou não conversa, etc. Tudo bem. Eu ganhei a eleição e fui a Washington, na época, para conversar com o Banco Mundial, que eu conhecia bem, etc., para trazer recursos para o Brasil, para Goiás, etc., para investimento. Muito bem. Num domingo, eu ainda estava no meu apartamento em New York, quando toco o telefone
era aquele amigo do PT, e me disse: Henrique, onde é que você está? Eu falei: estou em New York. Ele falou: ótimo, porque o presidente Lula, terça-feira, vai fazer a primeira viagem oficial a Washington. Você não quer ir lá conversar com ele? Eu, vou, tudo bem. Fui. Conversamos na terça-feira. Era um momento que o Brasil tinha problemas de falta de reservas, etc. Estava sempre em crise, como tem alguns países hoje aí, inclusive na vizinhança. E aí, o que aconteceu? Ele virou para mim e disse: Meirelles, me diz uma coisa, o Brasil tem jeito? Eu falei: tem. Expliquei para ele qual seria um caminho aí para aumentar o saldo comercial, etc. Estabilizar a inflação, aumentar o crédito, aí poder expandir, inclusive, o financiamento da agricultura, que é uma vantagem competitiva do Brasil, etc. E tal. Ele falou: e você aceitaria ser presidente do Banco Central? Eu falei: depende. Ele falou: depende do quê? Eu falei: total independência. Ele falou: independência, Meirelles, eu te nomei para presidente do Banco Central e você vai ser independente? Presidente, eu nomei o ministro Supremo, no dia seguinte, da posse, ele é independente, eu não posso demitir ele. Mesma coisa do Tribunal de Contas, mesma coisa do Superior Tribunal de Justiça e outros órgãos. Tá certo, aceitou. E, conforme o combinado, logo que eu assumi o Banco Central e ele, a presidência da República, ele conversou lá, um deputado do PT apresentou uma proposta de independência do Banco Central. Num certo momento, depois de uns 6 meses, ficou claro, eu também vi isso, que não ia passar essa proposta. Então, ele me chamou e disse: Meirelles, olha aqui, a proposta não vai passar essa lei. Então, nós não vamos poder ter independência do Banco Central. Na realidade, essa lei só foi aprovada em 2021. Sim. Eu falei: presidente, vamos combinar o seguinte, nós temos um acordo de independência, o senhor e eu. Eu vou honrar esse acordo. Agora, como a lei não foi aprovada, o senhor tem a prerrogativa de me exonerar, demitir a qualquer momento. Só que isso é um problema seu, não meu. Estamos combinados. E assim foi. A experiência que eu tive em Boston foi muito útil e muito interessante quando eu fui exatamente me concentrar, então, na administração do Banco Central. Perfeito. Até aproveitando já esse gancho, porque enquanto você estava falando sobre a independência do Banco Central, eu estava pensando nas questões mais recentes a respeito desse tema, né? E a minha dúvida é se, mesmo com esse acordo, o senhor acabou recebendo pressões importantes no cargo, porque era um momento difícil. Uhum. Né? E quando você está num momento como esse, toma decisões difíceis de subir juros, etc., é natural que o partido que estava ali no governo, o caso o PT, algumas pessoas lá dentro não fossem gostar muito desse mecanismo. Né? Como é que foi esse bastidor? Olha, na realidade, era um combate muito forte. Tanto que, eu inclusive coloco no livro, que discutindo com outros presidentes de Banco Central, etc., e com um grupo de economistas gabaritados internacionalmente, eu estava numa reunião uma vez em Lucerne, na Suíça, de um grupo de economistas, presidente do Banco Central, etc. E aí uma das pessoas me disse: olha, numa reunião aqui, há alguns anos, estava ali um cidadão em pé, que não disse nada na reunião inteira. Ele disse. Esse caso que ele estava relatando tinha acontecido no começo da década de 80, final da década de 70, quando os Estados Unidos tinham tido uma inflação elevada para os padrões americanos no governo do Nixon. Ele falou: o cidadão ali, era americano, falou nada, voltou para os Estados Unidos. Algum tempo depois ele foi nomeado presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central americano.
subiu a taxa de juros americana para patamares impensáveis nos Estados Unidos, a taxa de juros base 21%, uma Selic de 21% aqui já seria brutal, imagina nos Estados Unidos. Nós tivemos até a Selic mais alta aqui. Mas o fato é que ele chegou, foi o único presidente do Banco Central que teve passeata contra ele em Washington. E ele conseguiu derrubar a inflação, estabilizar a economia e criar um espaço de 20 anos aí de crescimento com juro baixo e inflação baixa nos Estados Unidos. O nome dele era Paul Volcker. Ele me disse uma coisa importante, falou: qual é a mais importante característica de um presidente do Banco Central? Coragem. Então, eu tive isso em mente. E aí, parti para o combate. Era normal ter crítica. Recentemente, eu numa palestra e tal, para empresários, um deles estava discutindo essa questão, não da minha gestão lá atrás, mas essa questão de juro, inflação, etc. Ele falou: mas juro alto prejudica as empresas. Eu disse: certamente, não há dúvida. Agora, a inflação é pior. Então, por exemplo, quando eu assumi o Ministério da Fazenda, em 2016, em que o Banco Central apertou na política monetária e nós colocamos o teto de gastos, o que aconteceu? A inflação caiu de patamar elevado para 4%, por aí. A taxa Selic pôde, então, cair e foi um momento que o Brasil saiu da recessão e voltou a crescer. Em resumo, eu já estava preparado para enfrentar, de fato, críticas, o combate, etc. E, a partir daí, seguimos em frente. E o senhor ficou na presidência do Banco Central até 2011, certo? 11. Naturalmente, então, pegou a crise de 2008. Peguei a crise de 2008. Me conta um pouco como que foi essa história. Como é que foi porque, isso? assim, aqui no Brasil tinha uma situação um pouco diferente, né? Toda aquela questão da gente com medo do que estava rolando lá fora, mas ao mesmo tempo parecia que os impactos não estavam chegando à mesma magnitude por aqui. Mas na cadeira da presidência do Banco Central, como foi esse momento? Olha, a ideia foi o seguinte: a crise americana começou em 2007 e não atingiu o Brasil. Mas, em 2008, aconteceu uma coisa que impactou o Brasil direto, que foi: os bancos americanos cortaram todas as linhas de crédito, não só para o Brasil, mas para outros países. Por quê? Porque estavam insolventes, os bancos americanos tinham quebrado, por causa da crise do subprime, em 2007, 2008. Os europeus também tiveram problema. Então, o crédito externo, financiamento de importação, financiamento de exportação, etc., representava cerca de 1/3 aí do total de crédito do Brasil, um pouco menos. Mas então, isso secou de repente. O que aconteceu? Um exemplo: a Petrobras estava preparando para lançar um título, um bond, né, de $1 bilhão no exterior. Não conseguiu colocar mais nada porque o mercado tinha parado. O que aconteceu? A Petrobras tomou dinheiro em reais e pagou o bonde vencendo. Mas com isso, o que aconteceu? As grandes companhias secaram o crédito para as companhias menores e aí sim o Brasil entrou em crise. Entrou em crise e seria uma crise, e foi uma crise seríssima. Bom, o que eu então fiz ali como presidente do Banco Central? A primeira coisa foi liberar recursos de compulsório, etc., para os grandes bancos que tinham maior volume, com o compromisso deles, a não ser nós recolheríamos de novo o compulsório se não fizesse isso, para eles repassarem esse dinheiro para os bancos menores, primeiro. Segundo, felizmente nós tínhamos acumulado reservas. Nessa altura nós tínhamos aí mais de $200 bilhões de reserva. Para você ter uma ideia, eu assumi, tinha uns 36 bilhões, paguei uma série de dívidas, a reserva caiu em maio, com, portanto, 5 meses de governo. A nossa reserva estava em $15 bilhões e nós devíamos 30 para o FMI. Mas nós saímos dessa situação. Eu tive a satisfação de assinar um cheque de $30 bilhões pagando o FMI,
E a partir daí nós acumulamos aí, chegou nessa época, tínhamos aí 208 bilhões de dólares de reserva. Bom, com isso eu disse o seguinte, olha, chamei a coletiva de imprensa e disse, olha, nós temos condições e vamos fazer, nós vamos substituir todo o sistema financeiro internacional no que diz respeito a empréstimos ao Brasil. Então, nós começamos a emprestar reservas para os bancos, recursos das reservas, através de um processo de licitação aberta. Primeira, por exemplo, 17 bancos foram os vencedores. Então, nós emprestávamos para o banco e o banco emprestava para as empresas, etc., como faziam antes com os empréstimos estrangeiros. Então, isso já aliviou bastante, o país já parou de cair a atividade, o produto, mas ainda tinha um problema. Várias companhias estavam com um problema grave e não descobriu o que era. Aí eu tive algumas informações que era um problema de derivativo. Eram companhias que tinham vendido dólares short, né, vendido dólares sem ter a descoberto, sem ter o dólar, apostando no mercado futuro, apostando que o dólar ia cair. Só que com a crise o dólar subiu. Então nós tínhamos que enfrentar esse problema, mas para isso eu precisava saber o tamanho do problema. Sim. E os bancos internacionais que tinham intermediado essas operações disseram que não podiam me informar por causa da lei do sigilo bancário na matriz. Perfeitamente. Eu fui a Nova York, conversei lá com o presidente do FED de Nova York, que era um bom amigo. Ele entendeu, ligou para o presidente de alguns grandes bancos americanos, autorizando que eles fornecessem informação para mim de quanto eles tinham intermediado cada banco dessas operações de derivativa descoberta das empresas brasileiras. Ótimo, fiz isso. Depois fui a Frankfurt, conversei lá também com o presidente do Bundesbank, que era também um outro amigo. Terminado-se meu roteiro de viagens, passei também em Londres, aí no Bank of England, conversei, mesma coisa. E cheguei no Brasil, eu já sabia que o problema era total 40 bilhões de dólares. Então, eu fiz algo que, naquela época que eu entrei no Banco Central, inclusive, tinha uma coisa que o Banco Central todo dia estava vendendo 50 milhões de dólares no mercado, mas no físico. Porque precisa estabilizar o mercado. Depois houve algumas vendas maiores, agora recentemente teve uma venda maior, 500 milhões de dólares, chega até 1 bilhão, 800 milhões de dólares, é uma venda enorme. Eu chamei uma entrevista coletiva na segunda-feira de manhã, aqui, na sede do Banco Central em São Paulo. E antes do mercado abrir, anunciei. Falei, olha, nós vamos entrar, o Banco Central vai entrar vendendo dólar no mercado futuro. O jornalista perguntou, mas quanto? Eu disse, olha, o que for necessário. Mas não tem limite? Falei, tem. O limite é vendermos 50 bilhões de dólares hoje. Resolveu o problema. Para eu não monopolizar, só uma dúvida rapidinha a respeito dessa parte. Vai lá. Ali, em 2000, quando explodiu esse problema em 2008, teve algum momento em que o senhor, vendo a situação lá fora, pensou, isso daqui pode dar um problema grande? Você chegou a trocar uma ideia com o Lula, alguma coisa assim, para expressar o tamanho do problema que isso poderia se tornar? Sim. Eu, na realidade, detectei o problema antes do problema acontecer nos Estados Unidos. É mesmo? Primeiro, eu vi o mercado lá, tinha alguma coisa estranha. E aí eu comecei a entender o que era. É que os bancos estavam emprestando usando uma companhia subsidiária e dando garantia, etc. Mas um ponto, parece um folclore, mas é um ponto importante, foi um indicativo. Eu cheguei no aeroporto de Nova York, um dia que eu fui lá conversar no mercado, etc. E tinha lá um carro que tinha alugado. É uma motorista que era brasileira.
perfeitamente. Eu falei, aí, como é que estão as coisas? Ela falou, muito bom, muito bom. Eu falei, por quê? Ela falou, eu comprei uma casa financiada e a casa começou a subir de preço. Baseado nisso, eu fiz uma segunda hipoteca em cima da casa. Comprei uma outra casa financiada, que eu aluguei, e o preço está subindo, eu estou pensando em fazer uma outra hipoteca. E comprar uma terceira casa. Eu pensei que comigo isso não vai dar certo. Vai estourar. Esse foi o despertar. Vai estourar. Então eu, de fato, já tinha isso antes de 2007. Estourou lá em 2007, etc. Mas no Brasil não tinha chegado aqui a crise ainda. Mas o mercado estava muito aquecido, os preços estavam aquecidos, a atividade estava sobreaquecida e a inflação começou a dar sinal de vida. Eu achei que aquela crise podia atingir o Brasil e uma das maneiras era, digamos, tirar um incentivo para os bancos, etc., tirarem as linhas, cortarem as linhas para o Brasil. A coisa não tinha ainda chegado àquele ponto de ser cortado. Tudo bem. E começamos a nos preparar, etc., mas eu cheguei à conclusão que eu, de fato, ia enfrentar um problema sério aí dessa vez, porque nós tínhamos aí tido alguns movimentos de subida de juros em 2007 que tinha dado muita briga. E eu achei que, de novo, entrar naquela batalha não ia dar certo. Então eu fui ao presidente, falei, presidente, olha, a inflação foi contida o ano passado, o país cresceu mais de 5%, 6%, uma taxa espetacular. A situação está muito bom o momento para eu sair do Banco Central. Porque eu saio, né, com tudo bem, até brinquei com ele, igual o Pelé, né, sai no máximo, etc. E bom para o senhor também, porque não tem crise, etc. Ele olhou para mim e falou, Meirelles, você nunca me convidou para jantar na sua casa aí. O jeito dele. Foi não, presidente, por causa disso está convidado. Foi lá. Marquei, aí foi segurança do palácio, tal, blá, blá, blá. Chegou na hora, ele não apareceu, passou meia hora do horário marcado. Liguei para o secretário-geral da presidência, falei, César, onde é que está o presidente e tal? Falei, Meirelles, não sei, ele está junto com a dona Marisa lá no Palácio da Alvorada e não atende telefone. Tá bom. Esperei mais meia hora, não foi. Aí eu liguei lá para o secretário dele, falei, olha, César Varese diz, olha, você me faz um favor, tira a segurança do palácio aqui, etc., porque eu vou, de fato, jantar e tocar a minha vida. O presidente aparentemente não pôde vir e tal, tudo bem. Tá bom. Alguém me perguntou, o que é que aconteceu? Eu disse, olha, mudou de ideia. De fato, ele que tinha indicado que concordava com a minha saída do Banco Central, mudou de ideia. Muito bem. Passou uma semana numa reunião com ele, eu falei, presidente, e aquela conversa nossa de eu sair do Banco Central agora? Ele falou, Meirelles nunca vai falar nisso, nunca mais falar nisso. Resolveu o problema. E aí nós enfrentamos aí a crise que chegou a vir, de fato, alguns meses depois. Bom, a gente falou da história até aqui, né? Chegamos ao momento onde a gente vai falar de ministério, né? Porque falamos de 2003 e como foi o bastidor disso, a gente falou de 2008 também. Vamos falar de 2016 agora, que eu acho justo, porque o tema que você concebeu e implementou é polêmico até hoje, no caso, que é o teto de gastos. Enfim, quando você assume o ministério ali, o Brasil está numa situação fiscal complexa, quando não esteve, né? Veio de uma recessão forte, né? Exato. Mudança no governo. Sim. Por impeachment, né? Por impeachment, né? Uma situação
complicada. Eu queria saber como que foi o bastidor disso, tanto de conceber a ideia do teto de gastos e também da implementação em si. Olha, o problema que o Brasil estava enfrentando naquela época era exatamente o excesso de gasto público. A confiança empresarial estava caindo já há alguns anos, desde 2011, sistematicamente. O nível de investimentos privados estava caindo. A subida da dívida mostrava que aquilo era insustentável. E o Brasil entrou em recessão em 2015, ficou 2015, 2016. Recessão séria. Muito bem. Eu, na época, inclusive, escrevi aqui uma coluna, um jornal aqui de São Paulo, e eu já estava propondo, inclusive, na coluna, já há um bom tempo, que se estabelecesse uma limitação para gasto público. Tudo bem. Naquele momento, quando houve, então, a entrada do presidente Michel Temer no governo, quando ele assumiu, ele era vice-presidente. O senhor tinha proximidade já com o Temer nessa época? O senhor tinha proximidade? Tinha um pouco, tá certo? Nós nos conhecíamos, nos relacionávamos, mas não era uma relação muito frequente, etc. Mas ele conversou com várias pessoas e tal, várias pessoas indicaram meu nome para ele me convidou, falei, presidente, para eu entrar, vou tomar as medidas necessárias. E medidas necessárias a essa altura é principalmente corte de gasto público, né? Limitação a isso. Ele perguntou, etc., entendeu, concordou. Com isso, ele me convidou formalmente, eu assumi o Ministério da Fazenda. Para vocês terem uma ideia, eu assumi o Ministério da Fazenda, ele a presidência, no início de maio de 2016. Se nós tomarmos o período de junho de 2015 a maio de 2016, naquele período, 12 meses, de ponta a ponta, o PIB brasileiro, o produto brasileiro, caiu 5,2%. Uma das maiores quedas da história do Brasil, talvez a maior da história do Brasil, fora lá a depressão de 29, e mesmo no mundo, né? Uma das maiores quedas de um país que não estava em guerra. Tudo funcionando, normal e tal. Crise econômica pura. Muito bem. Então, eu apresentei o projeto ao presidente, ele aprovou, etc., e foi encaminhado, então, ao Congresso. E foi uma luta, né, de fato, para aprovar isso, porque alguns, quando eu estava dando algumas entrevistas ou palestras, etc., as pessoas me perguntavam, presidente, o senhor acredita que os parlamentares vão aprovar uma limitação ao próprio poder dele de gastar? Uhum. Eu digo sim, se ele entender que é a única maneira do país sair da recessão. E o eleitor dele está perdendo emprego, etc. E foi esse debate e conseguimos aprovar e se colocou, entrou em execução o teto de gastos, que dizia que a despesa pública podia crescer só a inflação, quer dizer, mantendo, por exemplo, o valor real. Com isso, no ano seguinte, 2017, o país cresceu de ponta a ponta 2,2%. Então, de uma queda de 5,2% para um crescimento de 2,2%, 7,4% de diferença, né? Um salto brutal para frente. Melhor, positivo. E a partir daí, começamos, e aí o governo teve condições de aprovar uma série de outras medidas, reforma trabalhista, etc., lei das estatais, profissionalizando a administração das estatais, etc. Então foi um período muito importante que até hoje beneficia a economia brasileira, dando uma maior produtividade por causa de todas essas reformas que foram aprovadas naquela época. Mas a gente teve um episódio ali também, um pouco depois, que foi o Joesley Day, que trouxe uma crise de confiança para o país, né? Só que mesmo assim você conseguiu manter esse foco, né, nas reformas.
como é que foi conseguir manter esse foco, mesmo diante de uma crise de confiança tão grande quanto essa? Quando estourou o problema, no dia que estourou o problema, o mercado parou. E o maior desafio nosso na Fazenda era o financiamento do gasto público. Quer dizer, os títulos públicos estavam vencendo que nós precisávamos de renovar. Eu, inclusive, fui para a mesa de operações do Tesouro Nacional. Você foi lá? Deu uma treidada? E conseguimos, taxa mais alta, etc., mas conseguimos enfrentar isso e procurando dar confiança no mercado. Mas, felizmente, era um momento exatamente que já estava fazendo efeito o teto de gasto e outras reformas. Isso permitiu que o Brasil não entrasse em recessão novamente, apesar da crise, apesar da quebra da confiança no mercado, etc., aquela coisa toda que foi aquele negócio. Mas aí, tanto que em 2007 o país cresceu. 2017, desculpe. E em 2018, um ano logo depois, você decide se candidatar à presidência, né? Bom, acho que é uma curiosidade minha e do Henrique aqui, saber como foi o processo para decidir se candidatar e o processo eleitoral em si, né? Porque eu imagino que não seja algo muito fácil de ser executado. A gente viu agora aqui em São Exato. Paulo. Imagina no âmbito então, como nacional. que foi essa decisão e esse processo também eleitoral? Olha, tem várias coisas, né? Debates internos, externos, conversas, etc. Mas o que me motivou foi a oportunidade de fazer uma campanha levando algumas ideias muito concretas para a população em geral. Como essa ideia de controlar os gastos públicos, de controlar bem a inflação, porque era uma coisa, ainda hoje tem um pouco disso, mas era uma coisa que não tinha muita consciência na maioria da população, essa história do gasto público, né? Você achava que quanto mais o dinheiro está gastando, melhor, etc. O governo está gastando, então. Então, eu achei que era uma oportunidade de levar uma campanha com essas ideias, todos esses conceitos, viajar pelo Brasil inteiro, etc. Que foi o que eu fiz. Agora, aquela campanha, ela foi essencialmente alterada por uma questão, não é? Porque tínhamos o seguinte, a situação era o seguinte, de um lado tinha um candidato do PT, tudo bem, que era o Fernando Haddad, inclusive. Do outro lado tinham vários candidatos. Eu, inclusive, Geraldo Alckmin era candidato, existiam outros candidatos. E o Bolsonaro também era candidato. Só que o Bolsonaro levou a facada. Então, teve, do ponto de vista de saúde dele, dramático, péssimo. Tem sequelas até hoje e tal. Mas já está, quer dizer, muito bem cuidado, está resolvido. Mas o fato é que o Bolsonaro, no hospital, teve duas vantagens. Primeiro, ele não precisava participar de debate. Nem dar muita declaração. Quer dizer, existe uma grande ação na mídia social, principalmente do filho dele, o Carlos e tal, e de alguns marqueteiros muito bons. Mas tudo isso, na realidade, gerou uma série de efeitos do ponto de vista eleitoral positivo. Um deles é que ele teve mais tempo de televisão do que todos os outros candidatos somados. Porque era ele lá no hospital, entubado, não sei o quê. Então, a campanha, na realidade, foi decidida por isso. Foi uma decisão que eu acho assim, de emoção da população, de alguém que estava no hospital, doente, tinha lavado a facada, etc. É isso. Uma dúvida, agora, assim, quebrando um pouco essa trajetória profissional, mas uma dúvida pessoal de fato, porque quando o senhor ingressa na política, tem muito da construção
profissional que o senhor teve no mundo do mercado financeiro, né, nos bancos, mas quando você parte para um debate político, se candidatando a uma presidência, como que fica na hora que você chega lá para debater com os outros candidatos, você está entrando numa emissora para falar em 1 minuto e meio todas as suas propostas, mesmo o senhor com toda a experiência, dava aquele frio na barriga, dava aquele medo de errar na hora ou não? Olha, sim, mas eu tinha experiência, não de falar, discutir política, evidentemente, mas entrevistas, etc. Como presidente mundial do Bank Boston, eu tinha uma presença na mídia muito grande, né? Mídia internacional, porque o dia que eu ia na Coreia, dava entrevista lá, o dia que eu ia para a Alemanha, dava entrevista, no Japão. Então eu já tinha bastante traquejo nessa questão, né? O tema mudou, mas, e mesmo como presidente do Banco Central, eu tinha uma participação intensa também na mídia, inclusive alguns desses episódios que nós conversamos, etc. Então, já estava acostumado. Não houve assim algo tão novo. O tema, sim, era novo, que aí era política, né? Uma candidatura a presidente. Mas, do ponto de vista de entrevista em si, eu já estava bastante habituado. Né? Maravilha. E depois, então, dessa história, o senhor vem para a Secretaria da Fazenda em São Paulo, né, no governo Dória. Como que se construiu? Porque o Dória, naquela altura também, ele era o grande expoente político no Estado, né? Primeiro na cidade, depois no Estado. Como que foi essa relação? Como foi essa proximidade? Como foi essa experiência? Olhando especificamente para um Estado depois da experiência que o senhor teve, né, em território nacional. Olha, o Dória me convidou, insistiu muito com isso, etc. Aceitou lá uma série de condições que eu tinha colocado. Por exemplo, ele fez uma fusão da Secretaria de Planejamento com a Secretaria da Fazenda. A parte de privatização passou também para essa área. Passou a ser Secretaria da Fazenda e Planejamento. E me deu todas as condições para fazer uma outra experiência, né? E foi o período onde, inclusive, teve o Covid, né? Sim. A pandemia. Mas nesse período, para você ter uma ideia, o Brasil cresceu de 19 até 22, por aí. O Brasil tinha crescido 2 e pouco por cento, dependendo do período em que se pegava, por causa da pandemia, e São Paulo cresceu 8%. Então, São Paulo cresceu várias vezes mais do que a média do país naquele momento. Então, foi uma gestão interessante, onde eu me envolvi também com muitos projetos interessantes em termos de algo que eu acreditava e acredito muito, que é a questão da produtividade, né? Que eu tinha trabalhado com a equipe do Banco Mundial, quando eu estava no Ministério da Fazenda, para fazer uma série de propostas para aumentar a produtividade da economia nacional. O Banco Mundial chama do Doing Business, né? Que eles fazem, inclusive, uma classificação dos países mais produtivos, até os 149 menos produtivo. São 149 países medidos. O Brasil nunca esteve tão bem classificado nisso. Trabalhamos nisso. É uma agenda que ainda está aí sendo implementada. Algumas coisas foram implementadas. A reforma trabalhista foi positivo. A reforma do sistema financeiro, com a criação de coisas modernas, como o PIX, por exemplo, uma série de coisas que foram viabilizadas também a partir de mudanças e reformas daquela época. Em resumo, o fato é que as coisas seguiram, né? Eu, aqui em São Paulo, participando desse debate nacional. É evidente que a reforma trabalhista veio de trás, foi uma reforma federal, mas tudo aquilo nós pudemos, então, aplicar aqui em São Paulo e colaborar também com o debate nacional, etc., e fazer com que o Brasil pudesse crescer mais, etc., na medida que nós mobilizamos um Estado tão importante, com a economia tão grande quanto São Paulo. Foi uma experiência interessante.
Uma experiência interessante. Agora vem cá, ministro, o senhor passou por diversas posições importantes e no mundo político soube trabalhar com diferentes partidos, né? Se candidatou lá atrás pelo PSDB, Dória no PSDB de novo depois, o Temer no PMDB, o Lula no PT. Então, é difícil você ver alguém, ainda mais com um caráter mais ideológico do ponto de vista liberal, conseguindo, né, trabalhar com toda essa gente. Em 2022, na época das eleições, a gente estava recebendo aqui vários gestores, né? Eu acho que o Collor se lembra bem. Assim, tinha um lado que defendia que se o Bolsonaro não fosse eleito, a gente ia ter um grande problema, né? Por conta das questões com Petrobras, né, meio que um retorno ao passado, as dinâmicas lá de trás. Mas tinha um outro lado que acreditava na gestão política do Lula, porém com a necessidade de alguém com um viés mais liberal para tocar a Fazenda. E o seu nome era citado por quase todo mundo. O pessoal falava assim, o maior upside pode ter é se o Lula ganhar junto com o Meirelles. O senhor chegou a receber esse convite do Lula? Como que foi essa conversa? Não, objetivamente não. Por digamos assim, um acordo implícito, mútuo, no seguinte aspecto. Quando houve a campanha, etc., foi organizado lá digamos aí, uma reunião, presença da imprensa, etc., que foi chamada reunião dos presidenciáveis. Vários candidatos a presidente da República em eleições anteriores, para apoiar o Lula. E eu disse, inclusive, publicamente, depois falei para ele, que eu estava fazendo aquilo na expectativa de que ele adotasse a mesma postura, a mesma política que ele tinha adotado no primeiro mandato dele, 2003 a 2007, que foi da contenção fiscal e etc., junto com contenção da inflação, com estabilidade monetária que nós tínhamos aplicado, que fez com que o Brasil crescesse muito naquele período, né? Mas era um momento que, por razões diversas, ele tinha decidido fazer uma campanha, de fato, com um ênfase grande na expansão dos gastos públicos, na expansão do Estado, e etc. Então, depois dessa reunião, etc., ficou claro, inclusive minha conversa com ele, de que isso aí não... O que eu estava propondo não ia ser aplicado ali. Eu disse, tudo bem, ótimo, espero que dê certo, né? Tanto que houve até um dia que ficou, foi bastante discutido no mercado, uma palestra que eu estava dando, organizada aí por um banco, e terminada a palestra, só investidores na sala, eu disse, boa sorte a todos. Nós discutimos como é que seria um governo com muita propensão a gasto público, etc. E aí ficou conhecido, né? Saiu meme. Sim. Boa sorte, Day. Foi isso aí. Vimos bastante. A gente viu bastante. E o senhor acha que, de certa maneira... Aqui tinha uma tese no mercado que era a seguinte, o Lula está falando para o público uma coisa, mas ele vai fazer nos bastidores outra. Você acha que essa tese a gente já pode dar como inválida? Ele realmente está tomando um lado de expansão fiscal e até por isso que a gente tem visto o mercado reagindo tão mal nesses últimos momentos? Ele claramente deixou isso claro naquela época, né? Que ele ia fazer um governo... realmente muito baseado na expansão fiscal. O ministro Fernando Haddad procura, né, limitar isso, conversa, ele tem a confiança do presidente e tal, que é positivo, etc. Mas, de fato, na linha que está, nós vamos chegar aí, daqui a pouco tempo, num nível de total de dívida pública sobre o produto, cerca de 82%, que é um nível muito alto para países emergentes. E outros indicadores, né, importantes.
Tem um dado positivo que todas as reformas que foram feitas estão permitindo que o país cresça um pouco mais, como aconteceu em 2023, e mesmo esse ano, vai superar a expectativa de mercado. Tanto que houve uma melhora aí do rating do Brasil, dado pela Moody's. Agora, é uma perspectiva difícil à frente se for, de fato, mantido esse ritmo de expansão fiscal. Direito dele, ele fez a campanha. Isso tanto ficou tão claro para mim que ficou claro que, de fato, poderia colaborar de outra maneira, né? Como estão fazendo aqui, etc. Não no governo. Mas ele está tocando em frente. Eu acho que isso está muito amenizado pela postura do ministro da Fazenda. E vamos esperar que isso, de novo, seja contido aí, essa expansão fiscal, porque é um problema. As próprias agências de rating têm dito isso, que para manter o rating, o Brasil tem que controlar aí a sua expansão fiscal. Agora, queria, já que você já puxou para presente, né? Então, e tema não falta aqui também. Mas eu queria trazer aqui aproveitar o barco e fazer umas perguntas, porque de 2003 a 2011, quando você foi presidente do Banco Central, né? A economia do Brasil foi muito virtuosa, né? A gente teve queda de inflação, queda de juros, o PIB cresceu, o superávit primário também estava super elevado. E mesmo assim você relatou os estresses entre a relação do Banco Central com o Planalto. A minha pergunta para você, ministro, no momento atual, que a gente está vendo essa troca no Banco Central, onde o Gabriel Galípolo vai assumir a presidência, como você acha que vai ficar essa relação entre o presidente Lula e o Galípolo no contexto atual, levando em consideração também que a independência do Banco Central agora é formal, diferente da sua época, que era informal, como você mesmo narrou? Olha, eu acho que pode haver momentos de tensão, etc., mas tem um fator aí muito importante. Mesmo no meu caso, eu fiquei lá 8 anos no Banco Central, adotei uma política monetária dura, para você ter uma ideia, logo no início, eu cheguei a elevar a Selic a 26,5%. Sim. Brutal. A taxa CDI estava mais de 30%. E consegui dominar a inflação, etc., criamos reserva e acabou o país crescendo bastante. Então tinha duas coisas. Primeiro é que os resultados passaram a ser muito bons. Segundo, existe uma questão aí também de confiança pessoal. Ele coloca, inclusive, aqui no prefácio do meu livro, né, o presidente Lula, era a questão da confiança. Né, que tudo que eu estava fazendo seria para o bem do país, mesmo que ele discordasse, mas a minha intenção era para o bem do país e para o bem, em última análise, do governo também. E isso aliviava bastante a tensão, entende? Agora, tem um fator positivo que é exatamente esse, quer dizer, o Gabriel Galípolo tem uma boa relação com o presidente. Se ele, de fato, conseguir fazer a política certa e ao mesmo tempo, enfrentar as consequências disso, etc., tem condições para dar certo. Mas eu acho que influencia muito a questão, a atitude do presidente, uma certa confiança dele de que o que o Banco Central está fazendo não é para prejudicar o governo, mesmo quando está subindo os juros. Muito pelo contrário. Isso é importante. Uma dúvida pessoal aqui, em cima disso. Você que teve essa experiência internacional tão forte, né? A gente vê que o Brasil, de certa forma, está no movimento contrário do mundo em política monetária. A gente está subindo juros enquanto o mundo todo está cortando, né? Uma das coisas que foi discutida, inclusive, aqui no programa é qual é essa mensagem que é passada para fora, né? Para os investidores estrangeiros do Brasil tá fazendo esse movimento, que claramente acontece por esse manche, né, do Brasil sempre
pisar no acelerador na política fiscal e ter que puxar o freio da política monetária. Você que teve essa experiência, o senhor teve essa experiência tão profunda lá fora, como que deve ser a leitura dos investidores estrangeiros, do mundo em relação a isso? Olha, eu acho que em relação ao Banco Central, é uma leitura positiva. O fato é que a inflação no Brasil está um pouco alta, não está caindo. Caiu um mês, mas no outro mês já subiu bastante. Quer dizer, a inflação anual ainda está relativamente elevada. Nós já temos um problema de empresas tendo dificuldade para contratar funcionário, contratar operário, etc. O desemprego brasileiro está numa baixa histórica. O desemprego é bom. Desculpe, o desemprego baixo é bom. O emprego é a melhor solução. Só que tem uma questão da capacidade da economia de trabalhar, né? Precisar de aumentar a produtividade, etc., para com o mesmo número de empregados produzir mais. E tem uma coisa que eu sempre disse, quer dizer, de fato o país precisa gerar o máximo possível de empregos, porque o gasto com política social é necessário para atender a base, mas o melhor programa social que existe é o emprego. E para isso precisa qualificar, inclusive, o trabalhador. Treinamento, etc. E tal. Como faz o Sistema S numa escala menor. Mas, em resumo, o investidor lá fora está preocupado, né, com a questão fiscal. Isso basta conversar com eles e viajar, que isso é um fato. E entende que o Banco Central, na medida que a inflação está um pouco alta, ele tem que baixar o juros, independente do que esteja acontecendo lá fora. Né? O fato, essa é a realidade aqui nacional. No momento que o Banco Central está tomando a atividade correta, inclusive com o voto do Gabriel Galípolo, inclusive, quer dizer, isso significa que o país, o Banco Central está tomando a atitude correta para o país. Né? Isso é o mais importante. E vamos ver aí depois, a partir de janeiro, como é que será com a nova diretoria. Né? Outro tema interessante de ser discutido é o seguinte: a PEC da transição, ela devolveu boa parte da queda dos gastos que foram obtidos por meio da aprovação do teto de gastos, que foi na sua gestão no Ministério da Fazenda. Na sequência foi aprovado o arcabouço, né? E o arcabouço deu um crescimento real de 2,5%, né, do teto de gastos, e que também limitou o contingenciamento, né, a 25% das despesas discricionárias. Os juros globais hoje são mais altos do que eram na época, enfim, que houve a aprovação do teto lá em 2016. A minha pergunta para você é se é razoável a gente esperar juros aqui no Brasil, né, diferentes do que o intervalo que a gente observou na época do governo Dilma, que era entre 11, 14 e 25. Já houve taxas menores do que essa, né? E maiores também. Quer dizer, como eu disse, quando eu entrei no Banco Central, na segunda reunião nós já chegamos a elevar a Selic a 26,5%. Mas chegamos, em alguns momentos, até uma Selic de um dígito. Aí, né, caiu brutalmente e a inflação ficou sob controle. Quer dizer, quando a meta de inflação no Brasil foi colocada pelo Conselho Monetário Nacional em 4,5%, a partir de 2005, né, se você pega de 2005, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que são 6 anos, 3 anos, a inflação esteve abaixo da meta, 3 anos acima da meta, mas em média foi exatamente na meta, 4, 5, 0. Né? Então, isso permitiu muita coisa. Né? E nos primeiros 4 anos, principalmente, houve uma sintonia completa da política monetária com a política fiscal. Nos segundos 4 anos, nem tanto.
Mas o fato é que a coisa caminhou. O Brasil, naquela época, criou 10,8 milhões de empregos, mais de 40 milhões de pessoas saíram da pobreza. O país cresceu em média 4% ao ano, período todo, os 8 anos. Em resumo, é um período, de fato, que funcionou bem, e quando o Brasil pôde também expandir muito a área agrícola, com o fato de que, primeiro, a Embrapa tinha desenvolvido uma maneira de tratar a acidez do solo, que é o grande problema do Brasil, boa parte do Brasil. E, ao mesmo tempo, nós desenvolvemos o crédito agrícola, o crédito rural, baseado numa queda de inflação que permitiu a expansão do crédito fortemente no Brasil. O que aconteceu? Nós geramos saldos exportáveis da agricultura muito grandes, e aí foi o que gerou a possibilidade de acumular reservas, etc. Então, essas são as lições que eu acho que nós, no Brasil, precisamos olhar, né? Não só o que não dá certo, mas principalmente o que funciona, o que deu certo, para poder exatamente seguir nessa linha. Né? Queria só puxar uma aqui, Cola, que é um pouco nessa sua pegada de coisas que rolaram no passado que são uma preocupação para o momento atual. Por quanto tempo a gente viu aquela discussão em relação à reforma da Previdência, né? Vários grupos se levantando ao redor do país, brigando por essa causa, uns a favor, outros contra, e fato é que diante da recente alta nas despesas previdenciárias e a nova regra do salário mínimo, tem muita gente já erguendo a bandeira falando que uma nova reforma da Previdência tende a ser necessária em breve. O senhor concorda com isso? Eu acho o seguinte, é uma visão correta. Não sei se exatamente qual é a dimensão da reforma, mas o problema da Previdência é o seguinte, que felizmente a expectativa de vida dos brasileiros está aumentando. Sim. Então as pessoas vivem mais, em média. Com isso, tem cada vez mais gente aposentada. E isso pressiona a conta pública. Né? Então foi necessária a reforma da Previdência, foi fundamental. Inclusive tem uma história interessante. Eu estava propondo a reforma da Previdência naquela época e estava discutindo lá numa comissão da Câmara e tinha um deputado muito contra lá, etc. O que eu vou falar para o meu eleitor, que ele vai trabalhar mais até morrer, o quê? Eu disse, não é assim, veja você, aí o país vai poder organizar contas públicas e crescer mais, ter mais emprego para os seus eleitores. Num certo momento ele falou, ministro, o senhor me desculpe, mas eu tenho que sair. Eu falei, deputado, deve ser uma coisa tão importante assim, porque o senhor está deixando aqui uma reunião dessa tão importante, nessa discussão, vai num evento. Ele falou, eu vou num evento em que é a festa dada por uma amiga que está comemorando 20 anos de aposentada. Eu falei, o deputado, o senhor acabou de ganhar a discussão aqui para mim, né? Espetacular. E, evidentemente, essa expectativa de vida começa a aumentar, então chega uma hora que começa a pressionar também. A reforma administrativa é muito importante. Foi feita a reforma administrativa em São Paulo, por exemplo, em que o orçamento estava equilibrado. No ano seguinte, de 22, por exemplo, gerou um saldo positivo, tá, de 53 bilhões de reais. Se fizesse algo assim no governo federal, seria muito mais do que isso. Né? Mas contraria muito o interesse. Né? Com certeza. A gente estava conversando, eu e o Henrique, com um grande gestor amigo nosso, e eu achei interessante o jeito que ele colocou a situação atual do Brasil. Ele disse que a situação do Brasil hoje é evidente que existe um desequilíbrio macroeconômico, mas, nas palavras dele, ele vai saber que é ele agora, né? Um aluno de primeiro semestre de economia conseguiria resolver essa situação atual. O problema é que, se a gente continuar nessa direção, daqui a pouco nem PhD consegue resolver mais. Em outras palavras, a gente conversa muito com o mercado e fica evidente que é necessário uma contrarreforma fiscal para que a gente possa evitar uma grande crise no país. A minha dúvida é se é possível uma contrarreforma dessa passar no Congresso antes da crise chegar.
É difícil, né? É difícil. Precisa de muita determinação, principalmente do executivo, né? Porque, por exemplo, para fazer a reforma administrativa aqui em São Paulo, que teve resultados muito bons, foi uma batalha. Teve, inclusive, conflito na porta da Assembleia, manifestações, etc. Então, resumo, é um problema, porque você tem que cortar muita coisa, né? E corta, por exemplo, dá um exemplo que foi feito aqui, que poderia ser feito na União, mas você tem resistência para isso. Existem empresas que são formadas em um certo momento. Você pega, por exemplo, um projeto qualquer, trem-bala, seja outro, São Paulo, outros projetos. Um projeto qualquer que cria-se uma empresa para administrar aquele projeto, com funcionários, com prédio, com etc., veículos, tá? E o projeto, por alguma razão, não vai para frente, mas a empresa continua. Com funcionário, com água, luz, telefone, carro, etc. Então você precisa fechar isso. Quem é funcionário lá acha muito ruim, certo? Ou quem tem influência para apontar, indicar nomeações também acha muito ruim, certo? Então, esse é o ponto, quer dizer, precisa de muita determinação, né, do governo, do executivo, para fazer esse tipo de reforma, né? Ministro, me fala uma coisa. O senhor comentou que há 2 anos atrás, quando teve aquela reunião, né, com presidenciáveis, enfim, o senhor percebeu que a intenção do Lula não era caminhar nessa dinâmica de contenção de gastos, muito pelo contrário. A gente viu agora, nas eleições municipais, pelo Brasil, uma grande consolidação da vitória da centro-direita, especificamente, né? O que me leva a crer que vai ser necessário muito esforço fiscal do governo de distribuição de dinheiro, de repente, em projetos para conseguir um apoio maior nas eleições de 2026. O senhor vislumbra uma perspectiva factível de reformas, de mudança até esse período? Porque a gente já está vendo o mercado reagindo muito mal às condições fiscais atuais. Como o senhor acha que vão se desenvolver esses próximos 2 anos até as eleições? Olha, eu não acho que vai haver um grande corte de gastos ou uma grande contenção, etc. Exatamente porque o presidente Lula foi eleito com uma plataforma de expansão de gasto público. Né? Muito difícil para ele, a essa altura, mudar politicamente. Né? Então, eu acho que o ministro da Fazenda está ali controlando, a ministra do Planejamento, etc. Vamos ver como é que caminha isso, mas eu não vejo nenhuma mudança, digamos assim, substancial na direção fiscal. E a gente está vendo aí NTN-B em alguns vencimentos batendo mais de 6,5%. Como que o país consegue... 6,7, né? 6,7 mais recentemente. Como que a gente vai se sustentar até lá? O senhor está pessimista com o Brasil? Olha, de um lado tem esse problema que vai acabar sendo mais sério, realmente. Por outro lado, tem um efeito positivo de todas as reformas, né, que eu já mencionei. Então, permitiu que o Brasil crescesse um pouco mais no ano passado e esse ano também. Agora, a questão fiscal, em algum momento, vai digamos, chegar no limite e, se haver problemas mais sérios, ela vai ter que ser endereçada, né, como foi no passado. Uma pergunta agora pessoal, com base no seu histórico profissional, com todas as suas experiências, ministro. Se o senhor tivesse que fazer uma alocação do seu capital agora, no que o senhor investiria seu dinheiro? Em quais classes de ativos você acha que faz mais sentido? Ela depende muito digamos assim, da vocação para o risco da pessoa, né? Da fase de vida, etc. Então... Vamos supor que essa pessoa seja eu. O que o senhor faria? Então, eu acho que depende. Você gostaria de arriscar um pouco mais. Eu acho que fundos que são bem administrados, etc., que tenham bons gestores, etc., que vão procurar retornos, eu acho que seria uma boa forma de aplicação. Esses títulos, essas NTNBs gordas do jeito que estão, o senhor acha que faz sentido? Sim, quer dizer, é uma oportunidade para quem aplica o dinheiro, certo?
É difícil para o governo que tem que pagar isso. Sensacional. Eu tenho mais duas aqui, rapidinho. Muito se fala vocês até comentaram agora sobre esse aumento de crescimento, talvez seja estrutural do Brasil, que vem justamente das reformas estruturais que aconteceram no governo do Temer. Mas tem uma discussão também, né? Que esse crescimento do PIB brasileiro recente, ele também vem acompanhado do crescimento de emprego num período de escassez de mão de obra. Uhum. Então, muita gente também atribui o crescimento do Brasil no biênio, né, 2023, 2024 até agora, na expansão de gasto público também. Como é que o senhor enxerga essa discussão, esse debate? Olha, eu acho que tem uma parte que é a expansão de gasto público, não tem dúvida, mas tem uma parte mais estrutural que é exatamente o resultado de todas essas reformas que foram feitas, principalmente no governo do Temer. Tá? Além de uma coisa muito importante, que é uma coisa que dá uma base para a economia brasileira, que não é discutido, porque não é problema, tá certo? Mas é muito importante, que é a reserva internacional. Tá? Então você vê países aí com problema, crise, etc. E tal. O Brasil não se fala em crise externa. Estamos com 350 bilhões de dólares aí de reserva, tá? E que é uma coisa até que eu dizia lá atrás, quando nós conseguimos construir boa parte dessas reservas, nós chegamos a um ponto que, de fato, a economia do Brasil aguenta desaforo. Quer dizer, significando o seguinte, tanto que quando nós tivemos o problema da crise e recessão de 2015-16, no momento que controlou o gasto público interno, o país voltou a crescer rapidamente. Quer dizer, taxas não espetaculares, mas voltou a crescer. Então, a questão da segurança dada pelas reservas é muito importante. E o senhor chegou até a comentar um pouco, ministro, sobre essa questão da mudança de perspectiva de rating do Brasil pelas agências. Elas também apontam essa questão fiscal como algo para se preocupar. A minha pergunta é bem direta, na verdade. Você acha que a gente deve ver investment grade para o Brasil ainda no governo Lula 3? Eu acho difícil. Acho difícil exatamente pela expansão fiscal, né? Eu estava no governo do Lula, eu era presidente do Banco Central, ele presidente da República pela segunda vez, quando o Brasil ganhou o investment grade. Mas era uma época, a situação fiscal era outra, a própria questão da inflação já totalmente controlada, etc. Era um outro período. Era um período, inclusive, interessante, que eu acho que foi bem caracterizado por uma capa da revista Economist, onde tinha assim um Cristo Redentor decolando, e na capa o Cristo Redentor decolando como se fosse um foguete. Uhum. E estava escrito: Brasil takes off. Brasil decola. Infelizmente. A capa mudou depois. Depois de poucos anos, a capa era o contrário. Era ele caindo. Bom, a gente geralmente no Chamada de Margem pede uma recomendação de lição de casa, mas ela já está na mesa. Calma Sob Pressão, o novo livro dele. Que... Se tem alguém que sabe agir com calma sob pressão... É isso que eu ia falar, né? No bom português de rua, ele só resolveu bucha, meu amigo. Só bucha. Não teve uma passagem tranquila aqui, né? Que ele só citou bucha aqui. Só bucha. Mas tá aqui o cara que tem calma sob pressão. Se fosse o Nando, eu tinha morrido de ansiedade. Nossa, Nando... Mas eu tenho uma... Já que você tem, além de ter calma sob pressão em tantas situações de pressão que o senhor resolveu, e aliás, já vou antecipar o agradecimento, não só meu e do Stetter, mas tem muitas pessoas aqui, amigas nossas, inclusive, que sabiam que você estaria aqui. A gente queria te agradecer por tudo que você fez pelo nosso país. Acho que até é um agradecimento singelo, né? Mas é de todo o coração aqui para você. Mas eu queria, já que você também tem várias passagens icônicas desse lado dos memes, né? Tem um que eu gosto muito, acho que não foi citado aqui, né? Mas eu vou ter que puxar. Mas, bom, você tem 25 anos de história sendo uma das figuras mais importantes econômicas do país, né? E eu lembro que em um desses momentos, né, existiu uma passagem ali, né?
do Chamo Meirelles, né? Chamo Meirelles. Chamo Meirelles, né? A minha pergunta é o seguinte, depois de toda essa dedicação ao Brasil, né? Se a gente precisar de novo chamar, o senhor vem? Tem que conversar. Muito bem. Espetacular. Muito obrigado pela sua presença. Foi uma honra receber você aqui. Muito obrigado pelo convite, obrigado pelas boas perguntas, pelo bom debate, que isso é muito importante, não só para o mercado, mas para o Brasil como um todo. Obrigado. É isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui. Valeu, H. Uma Semana honra. que vem tem mais. Um beijo. Tchau. Show me, mano.